Trindade na Bíblia. Mesmo não existindo a palavra Trindade na Bíblia, este é um conceito muito usado pelos cristãos. Em primeiro lugar, devemos entender que a Trindade é um conceito impossível de ser totalmente compreendido por qualquer ser humano, porque o nosso entendimento humano é limitado para compreender toda a natureza de Deus, de um Deus que sempre existiu na eternidade, não teve início, não foi criado. Deus é eterno e sempre foi, e sempre será Deus. Por isso, não devemos esperar que sejamos capazes de compreendê-lo totalmente. A Bíblia ensina que há um só Deus, existente em 3 pessoas coeternas. A Bíblia revela que o Pai é Deus, que Jesus Cristo é Deus e que o Espírito Santo é Deus. A doutrina da Trindade trata-se de um termo utilizado para explicar um aspecto da natureza de Deus, em 3 pessoas distintas, mas iguais no seu ser, em sua essência, totalizando em unidade, um único Deus, revelando assim um só Deus em 3 pessoas. Não é fácil, mas não é por esta razão que devemos ser ignorantes em relação a este assunto. Muito pelo contrário, a Bíblia traz diversas informações que nos ajudam a compreender melhor essa doutrina. A distinção entre as pessoas da Trindade é algo muito claro. Cada uma delas possui características próprias e muitas vezes exerce atividades distintas. Por exemplo, foi o Pai que enviou o Filho. Eu dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Foi o Filho que morreu na cruz. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. E o Espírito Santo é quem habita em nós. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito, que habita em vocês. Nessas passagens fica claro a distinção de cada um, do Pai, que enviou o Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz, e o Espírito Santo, que o ressuscitou e é nosso Consolador, que habita em nós. Observe a relação entre as 3 pessoas da Trindade. Jesus diz, e eu pedirei ao Pai. Olha a relação de comunhão entre o Filho e o Pai. E ele lhes dará outro Consolador. Jesus estava consolando a todos, se revelando como o próprio Messias enviado por Deus Pai. Mas quando ele morresse e ressuscitasse, voltaria para o Pai. Então ele deixa outro, observe, outro Consolador para habitar em nós para sempre, e no mesmo tempo se revelando em um só Deus em sua unidade. Unidade de Deus, um só Deus. Escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo por si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Adoramos a Deus em Trindade e a Trindade em unidade, em um único Deus, que se revela no plural, as 3 pessoas da Trindade. E Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Então o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós. Observa que está no plural. Façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui está o primeiro sinal da Trindade. Alguns sugerem que Deus está falando aqui de anjos junto com ele, mas uma objeção significativa é que o homem não foi feito à imagem de anjos, mas sim fomos criados à imagem de Deus. E nem há qualquer indicação de que os anjos tenham participado da criação dos seres humanos. O plural, façamos nós, indica a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que pode ser encontrado no primeiro capítulo de Gênesis em todo o seu contexto. A doutrina da Trindade não foi revelada claramente no Antigo Testamento, pois a ênfase dessa parte das Escrituras é sobre o fato de que Deus de Israel é um só Deus, devido aos vários deuses das culturas de vários povos que cercavam o povo de Israel. Deus se revela como o único Deus de Israel, que não foi criado e que é o único verdadeiro Deus. No entanto, o Antigo Testamento apresenta vislumbre e alusões à maravilhosa verdade da Trindade. Uma verdade que mais tarde seria claramente revelada por Cristo, como já vimos em alguns versículos anteriores, e pelos apóstolos do Novo Testamento. O Pai. Trabalhe, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. O Filho. Deles são os patriarcas, e também deles descendente o Cristo, segundo a carne, a qual é, sobre todos, Deus bendito para sempre. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O Espírito Santo. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando, a propriedade seria sua? E, depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para homens, mas para Deus. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo que eu lhes disse. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas, se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não é Deus que aparece às vezes como Pai, às vezes como Filho e às vezes como Espírito Santo, como se fosse um ator trocando de personagem. Na verdade, isso é conhecido como modalismo, o unicismo. E isso não é bíblico. Esse Deus verdadeiro é único, existente na forma de 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso não quer dizer que um só Deus se manifesta em 3 formas diferentes, nem que há 3 deuses.
mas sim que um Deus existe em 3 pessoas iguais em seus atributos e, no entanto, individuais e distintas no que se refere a seus ofícios, incumbências e ministérios. Toda a Bíblia revela esse Deus único e verdadeiro, 3 em 1. Analogia. Analogias são pontos semelhantes entre coisas diferentes, mas podem nos ajudar a compreender um pouco melhor a Trindade. Até porque Deus deixou a sua marca, suas características da Trindade, de 3 em 1, nas leis da natureza, em toda a sua criação. Observe, como por exemplo o Sol. O Sol é um só, mas ele é composto de fogo, luz e calor. Você não consegue olhar diretamente para o Sol, mas vê o que ele ilumina e você sente o calor do Sol. Sendo assim, o Sol é 3 em 1. O tempo é uma unidade de medida única, mas suas características são passado, presente e futuro, 3 em 1. Espaço, medido em largura, altura e profundidade, 3 em 1. Estado básico da matéria, sólido, líquido e gasoso, 3 em 1. Outra analogia interessante vem da matemática, onde 1 mais 1 é igual a 3. Porém, 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1. É esse Deus da Bíblia que se revela em 3 em 1, em 3 pessoas, mas em um único Deus, vivendo a Trindade. O verdadeiro cristão vive a Trindade. Ele conhece o amor e a justiça do Pai. Ele tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida. E ele experimenta a comunhão e a consolação do Espírito Santo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um de vós. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se essa mensagem foi importante para você, dê um like para divulgar esse vídeo e assim ajudar outras pessoas. E se inscreva no canal para conhecer mais do Evangelho da Salvação. Leia a Bíblia, leia os capítulos mencionados no estudo e tenha um encontro com Jesus Cristo e viva o amor e a justiça de Deus Pai, consolado pela presença do Espírito Santo no seu coração, em sua vida. Indicação de Bíblias na descrição do vídeo. Deus te abençoe.